eu comecei a sentir muitos sintomas. E um deles era anemia profunda, coceira no corpo intensa e suor noturno. Eu acordava toda molhada. Eu fiz vários exames, fui diagnosticada com pneumonia, fiz tratamento de pneumonia por 3 meses e eu não fiquei bem. E só piorava. Eu comecei a tossir sangue e não sabia o que era, comecei a sentir muita falta de ar. E depois de alguns meses, surgiu um caroço no meu pescoço e eu consegui fazer o exame, que era biópsia, né, direto no problema. E ali saiu o diagnóstico, depois de um tempo, que eu estava com linfoma de Hodgkin, com câncer. E eu fui encaminhada para o hospital que fazia tratamento. Os médicos viram minha situação porque eu já estava com febre de 40 graus uma semana seguida. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira até falou para mim, nossa, o câncer está na coluna, no mediastino, no pulmão, na axila e no seio e no pescoço. No pescoço era mais nítido, mas ele estava todo dentro de mim, já tinha tomado praticamente o meu corpo todo, já estava comprimindo o meu coração e eu já estava também com trombose no pescoço. Nessa época eu já era obreira, já servia a Deus e também estava no relacionamento. Eu era noiva. Nisso eu vi ele se afastar muito. Eu não via muita participação dele nesse processo, que era muito difícil para mim, que eu não estava entendendo. E eu comecei a sentir que ele estava me ignorando. Houve uma suspeita que eu estava com tuberculose e eu falei para ele, e ele falou que ele não poderia ficar perto de mim. Só que nesse dia ele não me respondeu o dia todo. E aí, à noite, eu falei, você não vai perguntar o que aconteceu comigo no hospital, o que eu tinha? Ele falou que se eu quisesse conversar, seria por mensagem. E eu até tentei entrar em um acordo, né, para poder a gente continuar o relacionamento. Falei que precisava mudar algumas coisas, eu também mudaria, só que ele não estava disposto a mudar. E eu resolvi terminar aquele relacionamento. Como é que foi lidar com essas duas situações? O câncer e ficar sozinha no momento que você mais precisava? Foi muito difícil. E eu só tinha Deus mesmo. E eu coloquei toda a minha confiança em Deus. E eu pensei que eu não estava sozinha, que esse momento ia passar. E ali eu fui confiando e fui lutando com Deus. E ali eu fiz 28 quimioterapias e a quimioterapia não funcionava. Ali eu começou a minha luta com Deus. Eu ia pro altar e eu colocava toda a minha vida. Teve uma fogueira santa que eu fui pro altar e eu me derramei ali. Eu fiz uma oração no altar de tudo ou nada, para Deus fazer a vontade dele. Falava, meu Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas o Senhor sabe o que tá acontecendo, o Senhor sabe o porquê que eu tô passando por isso. E ali eu só senti paz, assim. Eu senti que Deus, ele tava ouvindo minha oração, que Deus ia fazer o melhor para mim. E nesse tempo, eu tinha amigos em comum e eu acabei conhecendo uma pessoa. E das vezes que a gente se viu, foi na igreja, numa vigília. Ele vinha falar comigo e essa pessoa começou a gostar de mim. E eu não estava esperando isso, porque eu não estava focando nesse lado, né, da minha vida sentimental. Eu estava focada na minha cura. E eu vi a necessidade de falar para ele o que estava acontecendo, de fato. E eu falei que eu estava com câncer na intenção de afastar ele. Ele ficou surpreso, mas ele falou, olha, agora que eu sei, seremos nós dois a lutar contra essa doença. Você não vai estar mais sozinha, que eu tenho a certeza que é você. E aí, como é que você reagiu com essa palavra? Eu fiquei chocada, assim, que ele teria essa reação, que ele falaria isso. Ele ligava, ele perguntava se eu estava bem, e quando eu ia no hospital ele perguntava como é que foi, ele se interessava. E ele sempre falava pra gente fazer um propósito junto, vinha com ideias de propósito, e ele falava sobre o futuro, e eu ficava, meu Deus, por que esse menino tá pensando em futuro se eu não sei nem o dia de amanhã na situação que eu tô? Mas claro que eu tava ali confiando em Deus,
Mas ele vinha, falava de futuro comigo. E ele sempre me surpreendia com as atitudes dele. E ali, depois que eu terminei o processo de quimioterapia, ele me pediu em namoro e a gente começou a namorar. E logo depois que eu comecei a namorar, eu estava me preparando para fazer o transplante e eu fui internada. E eu fiquei 28 dias internada, meu cabelo caiu todo e o transplante não funcionou. Eu fiz, depois disso, 20 radioterapia e também não funcionou. Eu pesei 39 quilos no hospital, porque eu não conseguia comer e eu só colocava tudo pra fora, porque a quimioterapia me fez muito mal. E durante esse período no hospital eu não pude receber visita, porque estava em época de pandemia e o transplante é muito delicado e não pode ter contato com outras pessoas. E ainda mais com a pandemia, e aí a gente ficou quase um mês sem se ver. Às vezes eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. E foi um processo muito difícil, assim, muito. E quando eu soube que o transplante não funcionou, eu continuei crendo em Deus. Porque eu sabia que Deus ia fazer a vontade dele. Até que chegou uma fogueira santa. Foi em dezembro e ele foi pro altar por mim. E a gente colocou o nosso tudo nessa fogueira santa. Porque a cura tinha que vir de Deus. E quando eu saí do hospital, ele foi lá me buscar. Ele foi lá me buscar. E eu não sabia nem andar mais. Aí a gente se abraçou e começou a chorar, assim, no hospital, mas na fé. Mas ali eu tive que reaprender a andar e depois que a gente saiu do hospital, o primeiro lugar que eu fui foi pra igreja. Porque eu queria ir pro altar. E logo depois que a gente subiu no altar, um mês depois, eu já não tinha mais nada. Não foi os tratamentos, não foi as 28 quimioterapias, não foi as 20 radioterapias, não foi o transplante com medula, foi o altar, foi Deus. Esse daqui é o Lucas, que estava comigo, né, no momento mais difícil da minha vida. Me viu careca, me viu com cabelo, enfim, e ele me mostrava que eu era bonita, que eu era forte, sempre me colocava pra cima. E ele é essa pessoa que me ajudou, que acrescentava na minha fé, que estava ali comigo o tempo todo. E esse aí você também mandou embora? Não, esse eu agarrei com todas as forças, porque ele me mostrou tudo, assim, mostrou sempre que, com as atitudes dele, que ele era a pessoa certa. Lucas, tudo bem? Sim, senhor, tudo bem. Por que você insistiu tanto nesse relacionamento? Então, eu já vinha me preparando há algum tempo para conhecer alguém por meio das palestras, da terapia do amor, das reuniões. E quando eu conheci a Karine, eu não sabia do que ela estava passando, ela não aparentava estar passando pelo que estava passando, tanto fisicamente quanto espiritualmente, que ela continuava ativa, ajudando as pessoas. Quando ela me falou, foi como se fosse uma resposta de Deus, mas não da maneira que eu queria. Então eu enxerguei nela toda essa força, tudo que ela agregava na vida das pessoas. Eu falei, não é da forma que eu quero, mas eu já estou enxergando lá na frente que é ela, para estar do meu lado. Então isso me chamou muita atenção. Tudo que a gente fazia, toda vez que a gente recebia uma notícia errada, ou melhor, uma notícia negativa, a gente tomava uma decisão pela fé. Com tudo isso, a gente, depois dessa fogueira santa de ir pro altar, a gente casou. Hoje em dia a gente está casado, servindo a Deus juntos, ajudando outras pessoas. Nem sempre é como a gente quer. Hoje a gente entende isso. Mas o final, sim, o final foi nem como a gente queria, mas como Deus quis, que foi a gente estar aqui hoje. E hoje nós estamos casados há 3 anos e somos muito felizes e somos obreiros e em todas as áreas da nossa vida não falta nada. Karine, pelo que a gente viu,
o altar te deu mais do que o que você esperava, né? Muito mais. Só a cura já era suficiente, mas Deus curou meu corpo e curou minha alma. E o Espírito Santo foi tudo para mim, tudo. Ele me acolheu, ele me ajudou quando eu estava sozinha, ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Ele me orientou a tomar a decisão certa, a falar não também, no momento que eu precisava falar não. E ele guiou meu caminho, ele me mostrou o caminho certo. O mundo, as vozes, a medicina, a ciência, nossa própria mente, psicologicamente, tenta contra a gente, mas a gente precisa seguir ouvindo a voz de Deus, seguir firme no caminho da fé e não desistindo nunca. Eu te amo e sou muito feliz ao seu lado. Amor, muito obrigado por você nunca ter desistido de mim. Por estar ao meu lado no momento mais difícil da minha vida.